Olá pessoal, vamos resolver juntos uma questão da banca IBGP. Caiu no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte para o cargo de fiscal urbanístico. É uma questão bem polêmica, questão 12 do caderno do tipo A. É uma questão que possivelmente será anulada. Vamos discutir, vamos apontar algumas possibilidades para argumentar no seu recurso. Então preste bastante atenção porque a proposta é bem interessante. A questão tem o seguinte enunciado: um fiscal de controle urbanístico e ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, autuou uma obra que estava ocorrendo na cidade por instalação de tapume prejudicial à arborização da rua. Essa infração tem como premissa a demolição imediata do item. Quando os funcionários chegaram para demolir o tapume, depararam-se com um cadeado com senha, a qual havia sido passada, porém estava com o último número apagado. Um dos funcionários percebeu que havia uma sequência lógica e resolveu decifrar para descobrir o último número. Os números eram 2, 5, 27, 77, interrogação. Assinale a alternativa que apresenta o número que completa corretamente a sequência. Letra A, 5, letra B, 0, letra C, 3, letra D, 8. Então vamos começar assim. Vamos colocar aqui os termos da nossa sequência. A1 é o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e o A4 o quarto termo. Aqui nós vamos pensar da seguinte forma: foi dado o A1, 2 e o A2, 5. Agora teremos que tentar perceber qual que é o padrão que faz com que se possa colocar cada termo em sua posição. Uma sugestão é a seguinte: é organizar o A1 e o A2 um ao lado do outro, juntar mesmo, colocar um do lado do outro para formar um número, tipo o número 25 nesse caso. E depois há de se fazer um cálculo para completar o número e assim viabilizar o terceiro termo da sequência. Então vamos lá, vamos ajustar os dois colocando lado a lado. Então o 2 vai para lá, o 5 fica do lado dele. E na sequência eu tenho que adicionar aqui a quantidade 2. Mas como é que eu vou saber que eu tenho que adicionar o 2? É para pegar o A1? Não, não é para pegar o A1. Esse 2 ele nasce aqui de uma forma um pouquinho diferente. Deixa eu te mostrar a lei de formação dessa sequência. Essa lei de formação vai valer só do terceiro termo em diante. Esse já é o primeiro problema da questão. Então vamos lá. Para n maior do que 2, ou seja, do terceiro termo em diante, temos AN, ou seja, A de acordo com a posição n que ele ocupa, é igual a n menos 2 do lado, não é multiplicando, tá pessoal? A n menos 2 do lado de a n menos 1, mais n menos 1 elevado a 4n menos 11. Professor, de onde tiro isso? Como é que eu vou pensar isso na hora da prova? De fato, não era possível pensar isso na hora da prova. Então, eu vou te mostrar como que você pode argumentar, mas a ideia básica seria essa. Vamos te mostrar que isso aqui funciona. Ó. Eu vou calcular o A3, só para você ver. Então, A3, eu vou substituir o N por 3. Aonde você vê N, substitua por 3. Então, fica AN, A3, é igual a N menos 2, A3 menos 2. Do lado, AN menos 1, A3 menos 1. Mais N menos 1, 3 menos 1. Elevado, 4N menos 11. 4 vezes 3, que é o N, menos 11. Fazendo as contas, A3 vai ser igual a 1 do lado do A2, mais 2 elevado a 1. Entendeu agora por que apareceu um 2 somando lá em cima do 25? É exatamente por causa disso. Quer ver? Vou substituir o A1 do lado do A2 aqui na expressão para ficar fácil de você perceber. Olha lá, A3 é igual a 25 mais 2. Então é daqui que nasce a ideia de somar 2 depois que você posiciona os números um ao lado do outro. E isso funciona para fazer o A4 também. Quer ver? Vamos colocar a resposta lá em cima, 25 mais 2 igual a 27, né? Então vamos colocar lá em cima 25 mais 2 igual a 27. Pronto, estamos construindo a sequência. Agora vamos construir o quarto termo dessa sequência, o A4. Vou usar a mesma lei de formação. Então vou substituir o n por 4 e vou ficar assim: A4 é igual a 4 menos 2 do lado de A4 menos 1 mais 4 menos 1 elevado a 4 vezes 4 menos 11. Só substituir na minha fórmula. Agora vem cá, vamos resolver as continhas. A4 vai ser igual a 2, que 4 menos 2 dá 2, né? 4 menos 1 dá 3. A2 do lado de A3, mais 4 menos 1, 3, 4 vezes 4, menos 11. 4 vezes 4, 16. 16 menos 11 dá 5. Por isso, o expoente do 3 é 5. Agora eu vou mostrar para você lá em cima como que fica. Olha lá para os tracinhos. Você vai pegar
o A2 e vai colocar ele do ladinho do A3. Vai ficar assim, ó, pega o A2, que é 5, coloca o A3 do lado dele. Pronto, formou 527. Mais 243, porque é 3 elevado a 5. Então, essa parte aí que soma, a gente tem que fazer a conta de acordo com a nossa formulazinha. No total, 527 mais 243 deu 770. E isso ajudaria, teoricamente, a responder a questão no item B. Ou seja, o próximo algarismo do número seria 0. Bom, daí começa a análise. Como que você pode argumentar no seu recurso? Claro que a gente tem que formalizar isso nas referências bibliográficas e dar uma melhorada na construção. São só ideias, só para você situar aí, você que está meio perdidão, sem saber como que vai escrever esse recurso. Uma ideia é bater na questão do formalismo matemático. Por quê? O enunciado ele não esclareceu quais eram os termos que atendiam ao padrão lógico. Então, nessa primeira proposta aqui, o padrão lógico só é atendido a partir do terceiro termo. Então, isso daí gera uma dificuldade muito grande para poder organizar e testar as hipóteses que a gente vai levantando. Outra coisa que pode ser explorada é a ideia de que se a proposta fosse descobrir o número 770, como nós acabamos de fazer, o comando devia ter usado uma diferenciação na terminologia entre algarismo e número, né? Então, o comando da questão deveria ter feito referência ao algarismo que estaria completando o número, o último número da sequência, e não ao número, porque senão o candidato poderia pensar que ele deveria encontrar o quinto termo da sequência, tá? E não o complemento do quarto termo dessa sequência. Bom, eu já peço até desculpa para quem elaborou a questão, se está nos assistindo, não há crítica, tá? Isso acontece, eu já elaborei prova de concurso, já me chamaram a atenção por alguns detalhes que às vezes passam despercebidos, a gente tem prazo, então em momento algum a gente faz aqui um juízo, né, de valor do profissional que elaborou. Questão realmente muito difícil, eu acho que era de fato a proposta, né, de quem elaborou a questão, mas tem esses detalhes que passaram batido aqui, tá? Mas isso não depõe nada aí contra o profissional que fez. Bom, outro ponto que eu sugiro também a argumentação é na inconsistência teórica, né? Por quê? Nas questões de raciocínio lógico, onde você tem que usar pensamento dedutivo ou recursivo, é muito importante que o elaborador da questão ele viabilize meios para que as conjecturas e as hipóteses que são levantadas durante a construção do raciocínio, que isso possa ser testado ou validado de alguma forma. Então, essa questão não permite a validação da sua hipótese. E aí a gente vai dar um contra-exemplo aqui, para que, na hora que você fizer o seu recurso, você tente de alguma forma convencer a pessoa que vai julgar o recurso da sua pauta. Por quê? O fato de você não conseguir testar a sua hipótese, a sua conjectura, inviabiliza a solução. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou apagar tudo e vou falar assim, vou pensar agora que a lei de formação da minha sequência é essa daqui, ó. AN igual n menos 1 elevado a 8 menos n menos 8 mais n. Olha para você ver que interessante essa fórmula. Essa fórmula ela é um pouco melhor do que a anterior, porque ela começa a funcionar no segundo termo da sequência. A anterior funcionava só a partir do terceiro. Veja só, se eu substituir o n por 2, olha lá, por 2, olha o que acontece. 2, módulo, né? Módulo de 2 menos 1 elevado a 8 menos 2, menos 8 mais 2. Fazendo as contas, 2 menos 1 dá 1, 8 menos 2, 6. Menos 8 mais 2, menos 6. Então, um pouco embaixo, ó, o resultado. A 2 ficaria 1 elevado a 6 menos 6. 1 elevado a 6 é 1. Tudo isso dentro do módulo, né? 1 menos 6, que está então dentro do módulo. O menos 6 dá menos 5. E menos 5 sai do módulo como sendo 5. Pronto, produziu A2. Então, essa fórmula me leva no segundo termo da sequência. E me leva no terceiro também. Olha aí. Se eu substituir a posição, né, que é n, pela posição 3, eu vou ter 3 menos 1 elevado a 8 menos 3, menos 8 mais 3. Com isso, eu tenho 2 elevado a 5 menos 5. 2 elevado a 5 é 32. 32. Vou pôr aqui, ó, 32 menos 5. 32 menos 5 é 27. O módulo de 27 é o próprio 27. Funcionou para o A3. E pasmem, vai funcionar numa proposta de cálculo do A4. Só que pensando no A4 como sendo o número 77. Então, na hora que eu jogar o n valendo 4, eu encontro 77.
E aí o candidato que faz uma diferenciação adequada do conceito de número e algarismo entendeu que ele tinha que procurar o próximo número da sequência. E aí ele encontrou essa fórmula que deu para ele o A2 valendo 5, o A3 valendo 27, o A4 valendo 77, e ele vai buscar o A5, que vai ser 61, não vai encontrar nenhuma alternativa que o contemple, vai ficar pensando, puxa, será que eu pensei errado? Mas essa fórmula funcionou para 3 termos, a outra coisa que começou a funcionar só funcionou para 2, o que é o certo? Então, nesse caso, deveria ter sido dado alguns termos a mais da sequência e deveria ter sido tomado um pouco mais de cuidado com o formalismo matemático. Por quê? Para que o candidato tivesse certeza do que deveria ser feito, do que deveria ser executado. E uma vez que tivesse uma ideia, fosse capaz de validar, de testar as hipóteses que levantou durante a construção do raciocínio. Então, pessoal, deem mais uma olhada com calma na bibliografia. Aqui estão algumas sugestões de como você pode conduzir a sua argumentação no sentido de convencer a banca aí que vai julgar os recursos de que o item deva ser anulado. Na minha opinião, essa é uma questão que deve ser anulada.